segundo o livro dos Reis, 23, de 4 a 7. Vamos ler juntos aqui, acompanhando a leitura? Olha só o que diz. Então o rei, no caso aqui o rei Josias, ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Será que é isso mesmo? Está certo? Vamos trocar a tradução aqui. Põe na corrigida aí, Danilo. Eu acho que está errado. Como assim? Utensílio de Baal dentro do templo? Não, está errada a tradução. A corrigida e fiel. Agora sim. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Estava onde isso aí, gente? Está dentro do templo. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. A coisa estava feia. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Vamos ao 7. Também derrubou a casa dos sodomitas, né? Põe na versão atualizada, RA que estava, para a gente entender melhor. Olha, porque às vezes fala sodomita, não entende bem. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam aonde? Onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Vamos parar até aqui. Quantos estiveram aqui no culto da ceia do Senhor na semana passada, que foi às 18 horas? Deixa eu ver aqui. Quantos aqui ouviram a ministração pela internet? Você que não esteve. Quando você não vem, depois você pode assistir pela internet, para você ficar alinhado com a palavra que vem do altar. Tá bom? E na semana passada, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, resumindo, é reforma. Porque estávamos próximos ao dia 31 de outubro, e o dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante, aonde em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, isso quer dizer que já faz mais de 500 anos, o padre Martinho Lutero afixou lá na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses que vinham refutando doutrinas da igreja, que no caso era a igreja católica, era a única igreja, que estavam contrárias à palavra de Deus. E Martinho Lutero, ele nunca quis dividir a igreja, ele queria reformar a igreja, quer dizer, tirar tudo aquilo que não pertencia, que não está no manual, para que a igreja voltasse àquilo que é o certo, aquilo que é o verdadeiro, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando
Eu estava perguntando ao Senhor sobre o que falar, o Senhor trouxe essa palavra, esse tema, reforma. E o Espírito Santo me fez lembrar acerca de Josias. Josias, como falamos na semana passada, dando aqui uma recapitulação, ele começou a reinar em Judá quando ele tinha 8 anos de idade. Era bem jovem, uma criança, né? 8 anos é uma criança. E ele começou a reinar. E quando ele tinha 16 anos de idade, isso é, no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar a presença do Senhor. Josias era neto de Manassés. Manassés foi filho de Ezequias, aquele que pediu mais 15 anos de vida. Sabe, aquele que o profeta Isaías chegou, ele tinha perguntado, Senhor, eu vou morrer dessa enfermidade. Isaías chegou lá e falou, eu vim aqui para dizer da parte de Deus que dessa enfermidade que você está, você não vai sobreviver, você vai morrer. E aí ele virou para a parede, estava no leito dele, virou para a parede e começou a clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu não quero morrer, estou tão jovem. E enquanto o profeta ainda estava no átrio do palácio real, o Senhor falou, volta lá e diga que eu vou conceder a ele mais 15 anos de vida. E assim aconteceu, teve o sinal de retornar 10 graus no relógio, avançar, um relógio de sol, fazer voltar o sol, a terra teve que voltar na rotação dela, ou o sol lá no céu, foi um acontecimento físico para demonstrar o que Deus estava falando ali. Só que olha só que interessante, Deus deu mais quantos anos para Ezequias? 15. E quando ele morreu, o filho dele, Manassés, começou a reinar. E sabe quantos anos Manassés começou a reinar? Quantos anos ele tinha? Quantos sabem? Tinha 12 anos. Então aí você faz um cálculo. Se ele tinha 12 anos e Deus deu para ele mais 15, então depois de 3 anos que ele foi curado, nasceu Manassés. Sim ou não? Só que Manassés foi o pior rei, o rei mais terrível de todos, foi Manassés. Às vezes a gente, pede algumas coisas para o Senhor, mas a gente não entende, Eu já vi muitas vezes gente falando, inclusive o apóstolo Alan já falou, Senhor, se amanhã o Senhor for ver que eu no meu coração vou me desviar, me tira hoje, me leva hoje, que eu prefiro morrer hoje, ainda com muitos anos que eu poderia viver pela frente, e passar minha eternidade contigo, do que viver mais 10 anos, 20 anos, 30 anos aqui, e toda a eternidade no inferno. E isso é só para representar algumas das coisas que às vezes a gente pede ao Senhor, que parece que é tudo certo. Se Ezequias tivesse morrido, Manassés não teria nascido. E aí, a história seria diferente. Não sabemos como ela seria, mas seria diferente. Então, foi só um parênteses aqui para você confiar sempre que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E a gente tem que apenas crer nisso. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu aceito a tua vontade. Amém? E aí, Josias era o neto de Manassés. E Manassés foi tão ruim, um rei tão perverso, tão idólatra. A maioria, e outros reis já tinham feito isso, mas a maioria dessas podridões que estava acontecendo, Manassés que fez com força mesmo, que não prestava. Tanto é que Deus falou assim, eu vou mandar o meu povo cativo para a Babilônia, por conta de Manassés. Foi por isso que a sentença foi dada. Foi por causa das atitudes de Manassés que foi sentenciado que o povo seria levado cativo. E foi acontecer alguns anos depois, ainda um pouquinho depois de Josias. E aí,
Josias, com 16 anos de idade agora, reinando há 8 anos, ele começou a buscar o Senhor. Já havia muitos anos que a coisa estava muito bagunçada lá no reino de Judá. Tinha Baal lá dentro do templo, tinha Azera lá dentro do templo, tinha lá todos os materiais para adorar o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus. Eu acho que chegava lá cedo, os sacerdotes pegavam e iam ler o horóscopo lá. Com certeza, porque se eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, eles, vamos ver o que tem para nós hoje. Vamos ler o horóscopo aqui, dentro da casa do Senhor. E eu achei interessante, a gente estava até comentando, a gente estava ontem com Paulo, foi lá, né, Paulo e a Cláudia, que a gente estava falando sobre a questão do horóscopo, né? Que a gente tem ministrado algumas pessoas assim, dizendo assim, olha, eu não tenho signo. Não, mas que mês você nasceu? Eu falei, então, não é questão de que mês eu nasci, que data eu nasci, eu não tenho. Porque quando você diz que você é de uma entidade, e ela fala assim, né, para a pessoa mesmo receber aquele choque e entender espiritualmente, e é justamente isso. Quando você diz que você é de uma entidade, você está dando legalidade para ela agir na sua vida. E eu não sou nenhum desses demônios, é entidade. Aí as pessoas regalam o olho assim, né? E aí ela vai, né, com toda a sabedoria, com jeitinho. Não é brigando com as pessoas, é só uma forma de chamar a atenção da pessoa, né? Causar aquele espanto, e aí ela vai devagarzinho ministrando e ensinando acerca desse assunto. Mas lá naqueles dias de Josias havia isso. Então, foi preciso tirar de dentro da casa do Senhor. Eu, para acompanhar aqui e não me prolongar muito, eu fiz um apoio aqui com o PowerPoint, pedi para a mídia colocar aqui. Pode passar. Josias, o nome Josias significa o Senhor traz a salvação. E nesse tempo nós vamos viver esse tempo de Josias também, trazendo a salvação do Senhor. Amém, queridos? Lá no teu grupo de alívio, lá na tua família, lá na tua vida. E diz lá no 2 Reis 23, assim, antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nunca houve um antes dele e nunca houve outro depois. Quando a gente lê a história dos reis, inclusive a Isabela estava lendo esses dias, né, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, né, já chegou em Crônicas, ainda não. E é muito interessante quando você começa a ler. Começa a ver a história, o que eles fizeram, e o nome deles está registrado lá. A gente tem o acesso hoje. E a gente sabe, por exemplo, que Josias, não houve nenhum outro como ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, entendimento, para cumprir toda a palavra do Senhor. Isso é o que a Bíblia diz sobre Josias. Só que lá no céu, a palavra do Senhor diz que as nossas atitudes, Pablo, elas são registradas no livro. E no dia do juízo, serão abertos os livros. E aí eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Lá no livro, lá nos céus, o que está sendo escrito sobre a sua trajetória?
O que está sendo registrado lá no livro do céu sobre a sua trajetória? Será que vai ter uma menção assim? Porque lá na fonte de alívio, lá no Grajaú, não havia outro como o Marcos e a Shirley, que tinham um coração em fazer a vontade do Senhor. Porque lá na fonte de alívio, lá no Grajaú, não tinha outro como aquele jovem, o jovem Gabriel, a jovem Alícia, que se converteram no seu coração e propuseram no seu coração em buscar o Senhor e fazer toda a vontade do Senhor. Porque lá no Grajaú, não houve outro como a Rosângela e o Rubens, que quando conheceram ao Senhor, se entregaram de todo o coração, e serviram ao Senhor com as suas mãos, serviram ao Senhor com a sua máquina de costura, serviram ao Senhor lá na carpintaria, na marcenaria. Porque lá no Grajaú não há outro como o Adriano e a Ivete, que foram diáconos que serviram ao Senhor. E ainda se coloca nisso que o Adriano também servia na serralheria, construindo coisas para servir a casa do Senhor. E por aí vai. O que será que está escrito lá no céu a seu respeito? Está sendo escrito tudo, assim como a história de Manassés fala que foi o pior rei, não houve outro tão perverso como ele, também está falando sobre Josias. E lá no céu tem uma história a nosso respeito. Mas você vê que começa dizendo assim, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse. Houve uma mudança na vida de Josias, houve uma conversão. E a conversão foi tão profunda que ele falou: é tempo de reformar aquilo que está fora do padrão, que está destruído, que está errado. E seguindo aqui, reforma significa ato ou efeito de reformar, ou uma mudança operada tendo em vista um melhoramento. Quantos aqui já reformaram a casa? Né? Reforma dá um trabalho, né? Faz sujeira, entulho, tira você do conforto, os móveis muda para cá, muda para lá, cobre, joga coisa velha fora, né? Mas por quê? Precisa trazer de volta ao original e ainda trazer melhorias. E aí a gente entende que essas reformas feitas por Josias, né? No 12º ano ele começou a purificar Judá. Eu falei que aqui no 8º ano ele começou a buscar ao Senhor. No 12º ano do reinado dele, ele começou a reformar e purificar Judá e Jerusalém. Então ele começou lá fora, nas cidades, começou a tirar os altos, começou a tirar os postes ídolos, começou a purificar, queimar todos os altares que eram para outros deuses. E quando chegou no 8º ano do seu reinado, né, ele então ele começou a purificar o templo. Pode passar, Danilo. E olha só as reformas feitas na terra. Vamos primeiro falar sobre a terra. Tudo que ele fez ali no reinado dele. Derrubou os altares dos Baalins, despedaçou os altares de incenso, quebrou os postes da deusa Azera e as imagens de escultura e fundição, reduziu tudo isso a pó e espalhou sobre a sepultura dos que tinham oferecido sacrifício a eles, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, Efraim, de Simeão e também em toda Israel. Isso aqui foi ele purificando a terra.
Sabe quando alguém conhece ao Senhor e começa a fazer a limpa dentro de casa? Tudo que não presta, né? Os homens vão lá, antigamente, né? Não tinha, a pornografia era através de revista, né? E a mais famosa era a tal da Playboy. O pessoal aceitava Jesus, pegava todas as Playboy, jogava tudo no lixo, queimava. Começou a limpeza na casa. Ah, tem os santos, tem isso, tem aquilo, os amuletos, jogava tudo fora, queimava, desfazia. Foi isso que Josias começou a fazer. Só que depois que ele terminou de limpar toda a terra, ele voltou a atenção dele para o quê? Para o templo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode seguir. Após purificar toda a terra, no 18º ano do seu reinado, Josias então começou a purificar o templo do Senhor em Jerusalém. Pode passar. O que simboliza o templo? Ali é uma imagem do templo, né? Que está cortado para a gente ver o interior, né? E ele era assim, ó, todo revestido de ouro. O sacerdote ali está no lugar santo, e na parte lá de trás é o lugar santíssimo, tem a arca da aliança ali, né? E ele era alto, todo bem preparado. As pedras, elas não eram lavradas, eram pedras inteiras. As pedras eram trazidas e apenas encaixadas. Não se ouvia barulho de martelo, de nenhuma ferramenta no templo, porque era tudo encaixado. Foi trazido tudo feito de acordo. Foi uma obra de arquitetura fantástica que Salomão preparou. O que simboliza o templo? Pode passar. O templo é o lugar da manifestação da glória de Deus. O Senhor escolheu e consagrou o templo em Jerusalém para que ali o seu nome habitasse para sempre. Ali nós vemos uma imagem externa, né, do templo, é uma figura ilustrativa, mas aqui nós vemos o mar, né, que era a pia de bronze, o mar de bronze que ficava sobre 12 touros, né? Ali está vendo? Ficava 3 para cada lado. Nós temos ali as pias também, esses carrinhos são pias para os sacerdotes lavarem as mãos, tudo. E ali ficava o altar, aquela parte ali no canto, era o altar de sacrifícios. E aí, nós vemos que o Senhor escolheu o templo para que aquele lugar fosse conhecido como o lugar da manifestação da glória de Deus. Então todas as pessoas vinham de todas as partes para adorar em Jerusalém, porque o Senhor falou que ali Ele colocaria o nome dEle. Ali Ele manifestaria a sua presença. Sobre os querubins que ficavam no lugar santo dos santos, era onde o Senhor se manifestava. E as pessoas saíam no mínimo 3 vezes por ano a Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa do Pentecoste, nas festas das semanas ou das cabanas. Essas festas, essas 3 principais festas, da Páscoa, do Pentecostes e das cabanas, eles vinham de todas as terras de Jerusalém, de Israel para Jerusalém para adorar. E ali o Senhor manifestava a sua presença. É ali onde o Senhor falava com o povo, dava direções. Só que nós sabemos também que nos dias de Jesus, o templo de Salomão já havia sido destruído e reconstruído, mas havia ali o templo, o segundo templo ali, conhecido como templo de Herodes. E naquele dia, quando Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou, dando acesso a todos, pelo sangue de Jesus, para que tivessem acesso a Deus. E aí, como nós vemos agora lá em Coríntios, pode passar, 1 Coríntios 6,19, Paulo vai ensinando a igreja lá em Coríntio: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário, é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos?
que Paulo está dizendo? Deus se manifestava outrora lá no templo, mas agora vocês são templo e morada do Espírito Santo. Vocês são templo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo se manifesta? Aonde a presença de Deus se manifesta? Ele se manifesta na minha vida, ele se manifesta na sua vida. Nós somos templo, nós somos casa, não é um lugar de passagem, não é algo provisório. Ele mora, ele habita em nós, ele está em nós. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor então, por sermos templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando então o Senhor vem falando sobre essa palavra, reforma do templo, Ele está falando de mim, Ele está falando de você. E tem algumas coisas que o Senhor falou comigo acerca do que nós vamos falar da reforma, que já está acontecendo. Vamos ver aqui, ó. Pessoas que foram comissionadas para o reparo do templo: carpinteiros, edificadores, superintendentes, né? Os líderes eram levitas, pode passar. Também os levitas eram peritos em instrumentos musicais, eram escrivães, oficiais, eram porteiros. Isso quer dizer, todos aqueles que serviam, eles foram chamados para esta reforma. Foram chamados músicos. Cadê a equipe de louvor aí e adoração? Posso ouvir um glória aí? Tem aí? Ali, glória a Deus. Foram chamados para a reforma. Cadê serralheiros? Que eram lá, na época não tinha o ferro, né? Mas trabalhar o ferro também foram convocados para a reforma do templo também. Parte da administração, os escrivães também foram chamados. Parte de secretaria, parte administrativa. Foi chamados os oficiais, os líderes. Cadê os líderes de grupo de alívio? Deixa eu ver aqui. Calma aí, vocês estão com medo, é isso? Cadê os líderes de grupo de alívio? Glória a Deus, também foram chamados para a reforma. Foram comissionados. Porteiros, cadê a equipe da diaconia aí? Cadê a equipe que fica lá no estacionamento já, logo cedo? Glória a Deus, também foram chamados para a reforma. Sabe o que isso quer dizer? Essa reforma não é só para pastor Daniel. Não é só para os oficiais, são para todos. Todos foram chamados para participar dessa reforma, Paulinho. Então, é isso que o Senhor está falando conosco. E vamos ver que reformas, então. O que foi reformado no templo? Está pequenininha a letra, vou ler para vocês. Mas a gente já falou do que foi reformado lá por toda Israel. E agora a gente vai ver o que foi feito no templo. O rei deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron. Foi aquela leitura que a gente fez inicialmente. Estamos repetindo aqui. Levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou a casa da prostituição cultual, que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Isso aqui foi um resumo. Foi os tópicos. Agora pensa todo aquele povo comissionado, entrando lá e falar: Baal, seus dias aqui dentro acabaram. Um vinha com machado, começava a derrubar o poste ídolo, os outros já puxavam, já saía arrancando, ia lá no vale de Cedron, que era o vale atrás do templo, e jogava lá um entulho lá. Chegava lá, e essa casa de prostituição aqui, que essas mulheres ficam fazendo, né? Fica fazendo tendas para o poste ídolo. Vamos demolir.
Traz a marreta aí, traz aí a britadeira, não, como que é o nome daquele negócio lá que fica lá quebrando? Martelete, obrigado aí o pessoal da construção civil. Traz aí o martelete era a marreta mesmo, né? Mas estou trazendo para os dias de hoje. Derrubava tudo, e vamos carregando o entulho, vamos jogando tudo lá no Vale de Cedron. Foi promovendo uma limpeza. Só que isso aí a gente está conseguindo ver lá, entender um pouquinho lá no templo. E em nós? O que será que tem dentro de nós? Será que tem um altar ao São Paulo, ao Corinthians, ao Palmeiras? Será que tem lá? Será que a gente acende incenso para ele? Será que também tecem tendas para o poste ídolo, né? A camisa lá, eu vou comprar a última. Eu preciso da tenda aí do meu poste ídolo. Preciso da tenda nova. Da primeira, da segunda e da terceira tenda, né? É porque tem 3 uniformes, tá? Os homens vão entender, né? Tem o uniforme primeiro, aí tem o segundo e às vezes faz o terceiro. É isso? Estou meio desatualizado. Cada time tem 3 uniformes. Tem gente que compra todas essas tendas para os postes ídolos dele. É pecado futebol? Se você fazer do futebol um ídolo, é pecado. Mas como esporte não é pecado. Mas tem gente que está incensando lá. E ai de você se for falar contra o Deus dele. Não, seu time é ruim, sei o quê. Aí pronto, mudou. Ele esquece que ele é crente, ele esquece que é seu amigo. E aí, não fala mal do meu Deus. Eu falando assim para chocar mesmo, mas para alguns é mais ou menos isso. E toda reforma tem que quebrar. Toda reforma tem que tirar o que não presta, não tem jeito. Às vezes, pode ser um seriado, uma novela, pode ser um cantor, pode ser alguma situação ainda mais grave de pecado, pode ser a pornografia, a imoralidade sexual, pode ser a esposa, o esposo que está sendo um poste ídolo lá na sua casa, ele é adorado. Vem o pastor Daniel aqui, prega a palavra do Senhor e fala essas coisas, mas aí chega na sua casa, a esposa chega em casa e fala assim: amor, o Senhor falou tanto comigo naquela palavra hoje, realmente eu preciso de uma reforma, eu preciso tirar. Aí o poste ídolo da casa dele, o marido, fala assim: não, que negócio é esse? Isso aí é besteira, não vai mudar nada. Amém, era isso que eu queria ouvir, é isso mesmo, você é meu Deus. Tem gente que é assim, sabia? A palavra da esposa vale mais do que a palavra de Deus. A palavra do esposo vale mais do que a palavra de Deus. Se não tiver um ídolo desse dentro de casa, quando alguém for falar: você viu? O pastor lá falou de futebol, é que ele não liga, aí ele desce o pau, porque ele não liga, eu quero ver ele falar de uma coisa que ele gosta. Aí ele não fala. Aí se a esposa não tem um ídolo, fala assim: amor, ele estava lá pregando a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, não endurece seu coração. E vice-versa. Mas às vezes o nosso Deus é o nosso cônjuge, é o nosso filho, que dentro da nossa casa ele pode trazer tudo que não presta e que não agrada ao Senhor, porque fala: é o meu filhinho querido. Queridos, reforma tem que derrubar. E derrubar às vezes fala de convicções que nós temos. Fala de certezas que nós temos, de gostos que nós temos, mas que não são agradáveis ao Senhor e precisam ser tirados. Lembre-se que a tua história está sendo escrita no céu. Está sendo registrada, na verdade, escrita de registrada, não é que está sendo escrita para acontecer aqui. Está acontecendo aqui e está sendo registrado lá.
E nós precisamos ter o coração como Josias, trazendo a salvação do Senhor para os nossos dias. E nós vamos ver algumas coisas que precisamos reformar aqui. Próximo. Primeiro, o espaço para adoração. Deus no centro da nossa vida. Depois, o espaço para o sacrifício. Negar a si mesmo. Depois, o espaço para a comunhão. Tempo sozinho com Deus. Próximo. Depois, o espaço para servir junto. Discipulado. E por último, o espaço para a redenção. Levar a salvação do Senhor. Este é o nosso maior propósito. E agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada coisa. Pode passar para o próximo. Você não vai conseguir ler, né? Mas depois qualquer coisa eu mando para você, você que gosta de anotar. Veja bem. O templo é o lugar da onde? Da manifestação da glória do Senhor. Sim ou não? E aonde Deus se manifestava, havia tudo isso, ó. Adoração. Isso ficou muito claro mesmo, nem eu estou conseguindo ler aqui. Volta lá no outro. Mais um, aí. Adoração, sacrifício. Porque o templo era o lugar de adorar ao Senhor. E em nós tem que ter espaço para adoração. Os levitas foram estabelecidos por Davi em 24 turnos. Ele colocou chefes, líderes, Asaf, Gedutum e outros para estar à frente. E haviam turnos de 24 horas que os sacerdotes permaneciam adorando o Senhor diante da arca, diante da presença de Deus. A adoração, ela tem que existir no templo. Tem gente que só adora ao Senhor na hora aqui do louvor. Durante a semana, ele não tem tempo para adorar. E a adoração não é só o louvor tocando lá no seu celular ou lá na TV, no YouTube, não. A adoração é um coração que se rende, se entrega ao Senhor. Quando você acorda e você fala assim: obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor me dá e eu estou despertando com saúde. Você está adorando. Quando você olha para sua esposa e fala: Senhor, obrigado pela minha esposa. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho. O Senhor me deu uma esposa e me deu a mais bela do mundo. Entre todas, o Senhor me deu a mais bonita. É ou não é, queridos? Deus não te deu a esposa mais bonita? Sim ou não? Deu, Vitor? Deu, Ade. E para mim também deu a mais bonita. Deu a mais bonita para você, pastor Marcos? A mais bela, a mais bonita, a mais agradável. É a minha esposa, é a tua esposa. Isso é adoração. Quando você olha para os seus filhos e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu filhos. Isso é adoração. Agora, quando há só murmuração, é o contrário da adoração. É porque, meu Deus, sei porque eu fui casar. Para acordar desse jeito, eu preferia nem acordar, já ir logo direto para a glória. Isso não é adoração. Exatamente, nem vai para a glória. Tem pessoa enganando a si mesmo, né? Que com um coração desse não vai, né? A adoração está nos pequenos detalhes. E ela transborda até que o nosso corpo também começa a adorar. Que a gente põe um louvor lá. Principalmente na hora da faxina, as mulheres, né? Na hora da faxina põe aquele louvor bem alto lá e vai fazendo a faxina, fazendo a comida e vai adorando e vai cantando. E a adoração transborda do interior para o exterior. Tem adoração lá na tua casa? Esse templo aí está tendo adoração? Tem espaço para adoração nesse templo? Deixa eu só ver aqui aqueles templos do Senhor que tem espaço para adoração. Deixa eu ouvir aqui como está a adoração. Oh, aleluia! Senhor, nós somos o lugar onde a manifestação, Senhor, é proclamada a Ti.
Ah, Senhor, adoração somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti adoração, Senhor. Só Tu és digno de adoração. Aleluia. Mas antes dessa reforma, tinha adoração ao Senhor, mas tinha adoração ao Palmeiras lá também. E às vezes a adoração do Palmeiras era com força mesmo. Tinha adoração ao Corinthians, ao São Paulo, aos times, vocês estão entendendo, né? Vestia a estola sacerdotal, verde, ou branco e preto, ou tricolor, vestia a estola sacerdotal, sentava diante do poste ídolo, e aí começavam os louvores, né? É isso aí, é goleada, já é campeão, vai! E aí começa a adoração. Os outros deuses não prestam, mas o meu, ele é o melhor de todos, ele é o campeão. Queridos, pare para refletir. Tem gente que nunca adorou a Deus como torceu para um time de futebol. O mesmo que grita, que berra, que solta rojão, muitas vezes é aquele que na hora de falar em línguas, ele nunca falou em línguas estranhas porque ele tem vergonha. Você não quer ser batizado com o Espírito Santo não, falar em línguas? Ah não, tenho vergonha. Fica lá, não, eu tenho vergonha, né? Não, Senhor, não quero isso não. Reflita sobre isso. Não fica com raiva de mim, ora por mim. Senhor, abençoa o pastor Daniel, ele está começando mal, viu? Ele já está começando mal. Senhor, acaba o ano logo de discando o apóstolo Alain, manda ele de volta, porque esse pastor Daniel aí é muito chato. Não, me ame, por favor, me ame. Ouça a voz do Senhor e não a minha. E aí, a adoração, não dá para você servir a dois senhores e ter duas adorações, adorar dois deuses. Tanto é que Josias foi tirando todos os outros que se diziam deuses, que as pessoas consideravam. Então, na tua casa lá, está cantando lá, Tu és em quem a minha alma esperou, né? E aí não dá para entrar depois uma sofrência logo na sequência. Não dá para de manhã você estar ouvindo funk e à noite você estar ouvindo louvor. Não dá para de manhã você estar adorando junto com o Brunão do Morada e à noite você está adorando a outro Deus com o Bruno Mars. Não dá. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, não dá. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Reforma tem que quebrar e tem que tirar o entulho. Eu falo assim, mas a vontade que eu tenho é de chorar. Assim como Neemias sentou e ficou chorando por 7 dias. Lá quando ele ficou sabendo como é que estava o templo, Jerusalém, os muros, as portas, tudo. Pela vida de alguns que estão sentados do meu lado, que eu amo, que eu quero ver cheios do Espírito Santo, mas que não estão entendendo que o templo é um lugar aonde a adoração ao Senhor, é um espaço para adoração ao Senhor. É tempo de reforma. É um espaço também para o sacrifício. E sacrifício, porque lá no templo tinha o quê? Tinha o altar do sacrifício. E em nós também tem o altar do sacrifício. E toda vez que você nega a sua própria carne, fala, olha, eu gosto muito desse cantor, mas eu vou negar a minha carne e vou ser exclusivo ao Senhor. Queridos, eu amava música romântica. Celine Dion, Mariah Carey, Shania Twain, e todos aqueles, né,
aquelas músicas românticas lá. Eu amava, eu ia lá, comprava o CD, ficava lá ouvindo, né? Eu conhecia todas as letras, conhecia o nome das músicas todas. Começava um trecho, essa música é tal música de tal cantor, já sabia. Só que um dia o Senhor falou, eu não tenho como dividir a minha adoração com ninguém. Quando o Senhor veio e aconteceu uma reforma em mim. E aí eu falei, isso aqui tem que sair. E aí eu comecei a experimentar uma atmosfera de adoração que nunca em 26 anos de vida eu tinha experimentado. E Deus começou a cumprir em mim planos que tinha desde a minha infância, que nunca ainda tinha se concretizado, quando eu fiz essa reforma e coloquei para fora. Eu peguei, se fosse juntar todos os CDs, tinha que comprar, eram CDs importados naquela época, cada CD hoje devia ser uns R$70, eu tinha um monte assim. Eu falei, não dá nem para dar para ninguém, eu vou dar para um amigo, mas dá para alguém que não é crente, tá bom. Aí você fala de Jesus para ele, aceita Jesus, agora que você aceitou Jesus, você tem que jogar isso que eu te dei fora, tá? Porque não presta. Não presta para você e você deu para mim, está querendo o meu mal, O que eu fiz? Eu poderia ter quebrado, mas na época eu ainda tinha um apego, sabe? E o que eu fiz? Eu pus numa caixa de sapato bonitinho, pus lá no lixo para o lixeiro levar. Não quebrei nem queimei, mas pus lá para o lixeiro levar. Podia ter quebrado, né? Mas aquilo lá foi alguns anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Mais ou menos 20 anos. E eu comecei a mergulhar na adoração. Eu não tocava violão. Eu não cantava na igreja assim de louvor. Cantava assim, igual vocês cantam juntos aqui. Eu nunca tinha tido uma experiência, por exemplo, de um cântico espontâneo, um cântico espiritual, nada disso. Mas eu falei, vai haver uma reforma na minha vida, eu estou colocando todo o Baal para fora, esses postes estão saindo da minha vida. E eu lembro que era a época do hino Preciso de Ti, do Diante do Trono. E eu colocava o hino Preciso de Ti. Eu lembro até hoje, eu consigo ver essa cena. Eu colocava para tocar lá no som, no 3 em 1, na época, né? Quem é mais antigo sabe o que é um 3 em 1. Eu deitava assim, com o rosto no chão, e começava a adorar o Senhor. E a glória do Senhor tomava conta daquele ambiente. Eu começava a sentir a presença do Espírito Santo. E eu ficava ali por minutos, por horas ali, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu já tinha mais de 25 anos de idade, e desde pequeno buscando a presença do batismo com o Espírito Santo. Nunca tinha sido batizado, nunca tinha falado em línguas. Mas em menos de 3 meses eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei agora a adorar numa língua que eu não conhecia antes, a língua dos anjos. E o Senhor começou a me usar, Ele me tirou do lugar e colocou para começar agora a cantar louvores no púlpito também. E quando eu começava a cantar, e junto comigo as pessoas iam sendo curadas. Eu lembro de uma vez que o Senhor nos levou a cantar aquele hino, recebe a cura, recebe a unção de ousadia. E a gente começou a louvar ali, Deus se manifestou de uma forma tão poderosa no culto. E eu ficava olhando, falei, Senhor, mas eu pensei que eu nunca ia cantar. Eu fui chamado para pregar, para ensinar, mas cantar não. Mas o Senhor falou, você tem colocado a tua adoração diante de mim, e eu tenho colocado a minha adoração dentro do teu coração. Aplauda que é para o Senhor. E o resultado disso é que eu vivi algo que eu nunca viveria se eu não tivesse pego isso e lançado no Vale de Cedron. Dá para ficar falando muito sobre isso, mas eu não quero falar sobre mim, quero falar sobre a palavra do Senhor. Esses exemplos ajudam a gente a entender melhor, negar a si mesmo, pegar o meu gosto e falar, Senhor, esse é o meu gosto, mas o seu vai prevalecer.
e sacrifica no altar. 3, o espaço para comunhão. Porque o templo era o lugar onde havia comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é representada através do TSD, que é um tempo sozinho com Deus. É ali o tempo aonde nós temos uma intimidade com Deus. E eu vou dizer algo para você. Estou reformando isso na minha vida, viu? Porque não estava bom o meu TSD. Como já foi antes, não estava bom. E eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer reformar em mim? E o Senhor falou: tenho TSD, meu filho. Amém. Hoje, acordei mais cedo, fui orar um pouco, fui adorar um pouco, fui ler um pouco da palavra de Deus, fui buscar a vontade do Senhor e quero fazer isso todos os dias. Quantos querem também reformar o altar do TSD na sua vida? Quantos aqui estão precisando ter aquele tempo sozinho com Deus, falar das suas vontades, dos seus medos, daquilo que tem afligido o teu coração? Eu quero ter essa intimidade com o Senhor, essa comunhão com o Senhor. Isso vai ser restaurado no templo em nós. E quando nós nos reunirmos aqui, que for aqui o fluxo de oração, tempo de oração, não vai vir todo mundo aqui para ficar, às vezes, né? Essas 2 horas que a gente passa aqui, 1h30 que a gente passa aqui, não vai ser um peso. Não vai ser uma demora, um cansaço. Vai ser algo que vai, voar assim. E se prepara que vamos ter, né, grandes novidades aí, referente à programação de oração. Quantos aqui já participaram de torres de oração, que passavam 24 horas orando aqui na nossa igreja? Olha para o lado, você que nunca participou. Olha só o tanto de pessoas. Vamos voltar a ter essas torres de oração em nome de Jesus. E o Senhor vai nos dar estratégias, porque precisamos buscar a presença dEle. Amém? Parte do TSD é bem fácil a gente entender, né? Então vamos em frente. Também lá no templo, era o lugar onde os irmãos se uniam para servir ao Senhor. E um auxiliava o outro. O sumo sacerdote orientava os sacerdotes, que orientavam os levitas, que tinham ali os superintendentes, que tinham os responsáveis, e dentro ali havia um discipulado, um servir junto. E eu pergunto para você, como está o teu discipulado? Nós temos aqui 2 ferramentas poderosas que Deus nos deu, que é o discipulado efetivo e o pastoreio eficaz. Dentro do grupo de alívio é o teu lugar, onde você ali vai ser cuidado, vai ser trabalhado. Isso tem acontecido? Antes que você ponha a culpa no teu discipulador, saiba que a culpa não é dele. Se você for para a escola, o professor está lá, e você volta e não aprende nada, ou nem vai, né, na escola, o professor está lá. O discipulado não é só quando você senta em 1 hora por semana e começa a falar dos teus problemas, ou o teu discipulador vai. É no dia a dia, no caminhar. Jesus tinha os seus discípulos e ele estava ali, caminhando, ensinando, curando, expulsando os demônios, e os discípulos estavam juntos com ele. Às vezes Jesus parava, a multidão ia embora e ele falava para os discípulos: assim, 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 assim. Quantos chegam aqui antes das 9 horas para poder servir? Deixa eu ver, faz assim com sua mão. Sabe quando a gente se reúne, recebe direções? Isso também é discipulado. Ah, mas pastor, é que eu estou com um problema no meu casamento e eu preciso de direções. Não tem problema. Marca com ele durante a semana. Fala: eu estou precisando sentar com você. Estou precisando de algumas orientações. Preciso que você ore comigo. E com certeza você vai ser atendido. Agora, se você não buscar, vai ficar mais difícil. Às vezes Deus
revela para a gente algumas coisas, a gente vai lá e busca. Mas às vezes não. Entenda que você precisa reformar na tua vida o altar do discipulado, como um discípulo e como um discipulador também. Amém? Estão me fazendo entender, queridos? Então essa semana vai ser uma semana muito intensa de discipulado, viu, pastora Dirce? Se prepara aí de pastoreio também, se prepara que as pessoas vão vir. Fala, olha, eu preciso fazer uma reforma na minha vida, mas não sei por onde começar, me ajuda. Você viu que não estavam sozinhos, todo mundo se juntou para fazer a reforma lá. Vai juntar você, teu discipulador, a tua célula, a tua família, todo mundo vai te ajudar, porque novamente a presença de Deus vai se manifestar em tua vida como nunca antes, e o teu nome vai ficar registrado lá nos céus, aquele que converteu de todo o seu coração para fazer a vontade do Senhor. E no final, o espaço que precisa ser reformado dentro do templo que somos nós, é o espaço para a redenção, levar a salvação do Senhor. Este é o nosso maior propósito. E para eu explicar melhor sobre isso, para que você entenda, na verdade, com mais clareza, eu vou pedir para você ter muita atenção, que nós vamos assistir algo aqui juntos. Mas primeiro eu vou pedir para apagar todas as luzes mesmo, porque quero que fique bem nítido para você a imagem. Apaga todas mesmo que der. Essas dali também. O pessoal que está assistindo em casa, depois vai colocar para você o vídeo lá. E nós vamos assistir esse vídeo. Eu vou entrar! Mayday! 1254, aqui é o Rosa Mary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio! Câmbio, Rosa Mary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio! Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosa Mary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks! Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando.
Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. E você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, vai já! Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Vamos urgentemente reformar isso em nós. O Senhor está contando conosco, porque tem vidas que estão perecendo. E agora eu vou pedir, a equipe de louvor já pode, por favor. Eu quero convidar você a estar em pé. Durante esses 2 domingos nós ouvimos essa palavra que foi ministrada, falando sobre reforma. E a reforma, primeiro vem o entendimento. Josias achou a lei do Senhor que estava perdida lá dentro do templo. E ele começou a ler, e ele começou a ter um entendimento. E essa leitura aqui foi esses dias que estivemos aqui falando sobre isso. O entendimento do Senhor foi vindo ao teu coração. E ele então fez todo o planejamento, começou a limpar, a reformar, purificar tudo. E estamos vivendo esse tempo onde o Senhor vai começar a tirar de nós vamos começar, com a ajuda do Senhor, tirar tudo aquilo que não pertence a Ele. Mas o principal é o nosso propósito. Você quer se juntar aos sábios? Ou você quer conversar sobre como salvar vidas? Se contentar apenas em discutir como é salvar vidas? Sobre como um bote pode ser mais eficiente ou outro? Não? E aí quando perguntaram, você já esteve lá alguma vez no bote salva-vidas? Não. Na verdade desconversou, né? Mas está lá, dizendo sobre como é isso e aquilo outro. Ou um servindo ao outro. E não se atrasem para o culto. E agora, a oração que vamos fazer, ela está relacionada a toda essa ministração desses 2 dias. Eu sei que a reforma, ela vai acontecer, não é aqui e agora, mas é a partir de aqui e a partir de agora. Que você vai pegar tudo que o Espírito Santo falou com você e vai começar a agir. Mas sempre tem um primeiro passo. E quando Josias ele ouviu a lei, ele percebeu como eles estavam tão distantes do que a palavra dizia como deveria ser. Josias teve uma atitude que demonstrou a todos essa mudança de mentalidade. Ele rasgou as suas vestes. E hoje o que nós vamos fazer aqui é rasgar as vestes. Então, se você que entendeu que tem algo para ser reformado na sua vida, talvez o amor por vidas, talvez o altar da adoração, o tempo com Deus, a comunhão, o discipulado, eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente. Rasgue as suas vestes, as vestes do teu status. Mas eu sou um pastor.
Eu não vou rasgar essa veste, que é uma veste pastor. Se não tem nada para ser reformado em você, glória a Deus pela sua vida. Na verdade, você deveria estar ministrando aqui para nós, porque eu também tenho, e eu também rasgo as minhas vestes diante do Senhor. Eu rasgo as minhas vestes dizendo que eu não fui chamado para estar apenas ensinando sobre salvar vidas, mas eu vou estar lá nos botes salva-vidas, buscando aquele que está sendo morto lá, está afogando lá no pecado. E talvez você que esteve aqui conosco pela primeira ou pela segunda vez, talvez você não tenha tomado uma atitude ainda de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nós temos aqui algumas famílias, e se você quer tomar essa decisão, fala: Senhor, eu não sei se você já é cristão, se você já tomou essa decisão, se você veio de outra igreja, ou se você ainda não ouviu falar sobre a palavra de salvação, e você quer tomar essa decisão hoje. Eu quero que você faça assim com a sua mão. Você que ainda não tomou essa decisão, você que estava distante dos caminhos do Senhor e hoje você decide se reconciliar. Queridos, nós fazemos parte desse barco, Corpus Christi, o corpo de Cristo. Não somos um barco dos prazeres, mas somos um barco de resgate. Existem muitas vidas que estão morrendo, indo para o inferno pela eternidade, e ela está do teu lado do ônibus, ela é o teu vizinho, é o teu colega de classe, é aquele que senta na mesa na frente do teu trabalho. Você trabalha olhando para ele o dia inteiro, e ele está perecendo, indo para o inferno, e nós não estamos aqui reunidos para falar sobre como é bom fazer parte da igreja de Cristo, mas nós temos uma missão, um propósito de levar a salvação a todos aqueles que estão morrendo. Senhor, nós rasgamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Rasgamos as nossas vestes diante de Ti, Senhor, e dizemos: Senhor, nós queremos atender o Teu chamado, nós queremos atender o Teu chamar aqui nesta manhã, Senhor, e alcançar vidas. Senhor, sabe que ontem, Pai, depois de ter ouvido já essa palavra, ontem eu fui até uma pessoa e disse: olha, vamos comigo, eu te busco. A pessoa não veio hoje, mas eu não vou desistir, Senhor. Eu vou trazer aquele filho querido Teu, eu vou trazer aquele e muitos outros. Eu não vou desistir enquanto não alcançar aquele e outros, ó Pai. Eu oro neste momento para que o Senhor me dê as melhores estratégias, para quando eu estiver lá, Senhor, eu consiga tocar a mão dele, eu consiga segurar a mão dele, eu consiga trazê-lo para o barco da salvação, que é o Senhor Jesus. Rasgue o teu coração agora diante do Senhor. Muito mais do que essa parte, haverá uma reforma em toda a nossa vida, em tudo. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. Nós vamos servir diferente, nós vamos amar o nosso irmão diferente. Nós vamos fazer para o Senhor tudo com uma diferença que será nítida, porque a reforma do Senhor está sobre nós. Ele vai acender novamente o fogo, Ele vai acender novamente o fogo, a paixão pelo Senhor, o amor pelo Senhor.